Pessoal, continuando então aqui com a aula sobre erro de estado estacionário, será feita mais uma breve análise sobre os sistemas em malha aberta e malha fechada e suas características com relação ao controle especificamente de um sistema, tá? Nesse caso, a gente vai fazer um exemplo com o controle de velocidade do motor de corrente contínua e avaliar então quais que são as principais características e vantagens do sistema de controle de malha fechada em relação ao sistema de controle de malha aberta. Tá? Então, nesse caso aqui, seria como se nós estivéssemos na bancada dois motores de corrente contínua idênticos e esses motores de corrente contínua fossem submetidos a um controle de velocidade e só que um desses motores seria aplicado um controle de malha aberta e o outro desses motores um controle de malha fechada. Tá? Bom, como se está tratando de erro de estado estacionário, estou voltando aqui na apresentação, vocês observem que o erro de estado estacionário em malha aberta é dado pela expressão 1 menos g de zero, tá? E o erro de estado estacionário em malha fechada é 1 sobre 1 mais g de zero. Então, necessariamente, eu tenho que encontrar quanto que vale o ganho de C da função de transferência do que está se desejando controlar, para calcular, então, para jogar nessa fórmula aqui e encontrar os ganhos do controle necessários que conduzam aos critérios de desempenho desejados. Tá? Então, a função de transferência em questão é uma função de transferência que tem em saída velocidade e em entrada tensão da armadura, que é a função de transferência do motor de corrente contínua. Para a simulação, a gente vai utilizar não a função transferência, e sim esse diagrama de blocos, tá? Por quê? Eu já adianto para vocês. Porque esse diagrama de blocos permite eu inserir distúrbios na simulação, e esse distúrbio ele é uma característica de operação, ele faz parte da característica de operação do motor. Então vai ser importante eu avaliar os dois sistemas de controle em malha aberta e malha fechada para diferentes distúrbios também. Tá? Ou seja, se eu colocar a função transferência no simulador, que seja ωr sobre VA, eu vou ter que, para chegar na função transferência, eu tenho que eliminar o TC, né? Então, por isso eu vou, preferencialmente, em simulação de desempenho, tá, de controlador, eu sempre vou usar essa função transferência, porque eu consigo inserir distúrbios no sistema. Bom, aqui eu defini então GE como sendo a função transferência da parte elétrica do motor, tá? GM sendo a função transferência da parte mecânica do motor. Aqui nós temos uma retroação aqui intrínseca desse modelo, tá? Então, para obter a função de transferência da velocidade de saída pela tensão de entrada, vocês sabem que a função de transferência é a característica de uma variável de saída por uma variável de entrada. Então eu tenho que eliminar o TC, que o TC é uma entrada também. Então, nesse caso, o TC vai ser zero. Fazendo a retroação e supondo o TC igual a zero aqui, ó, vocês vão ter GE vezes KT vezes GM no numerador, dividido por 1 mais GE vezes KT vezes GM, vezes KV, porque o KV nesse caso é o H do meu sistema de retroação, se fosse colocado naquela forma padrão. Tá? Bom, substituindo aqui os termos todos do GE, que é 1 sobre SLA, aqui o que eu fiz? Ó, só para deixar mais fácil a minha manipulação algébrica aqui, eu multipliquei por LA em cima e embaixo dessa função de transferência, e nesse outro caso aqui da parte mecânica eu multipliquei em cima e embaixo por J, tá? E aí eu obtive essas duas aqui funções de transferências, que são mais fração é um pouquinho mais chato de trabalhar, então eu tirei as frações, substituindo todos os termos aqui, ó, tirando o mínimo múltiplo comum e eliminando os denominadores da parcela do número, a parte do denominador de cada parcela do numerador e denominador, eu chego a essa função transferência aqui, que pode ser melhor representada, tá? E eu sempre estimulo vocês a deixar na forma decrescente do polinômio s do denominador. Então eu tenho s ao quadrado que multiplica alguma coisa. S vezes, bom, se tivesse um s na 3, eu teria o s na 3 vezes alguma coisa, s ao quadrado vezes alguma coisa.
Então eu tenho S ao quadrado JLA, S que multiplica BLA mais JRA, mais termos independentes, o BRA e KTKV. Essa é a função de transferência do motor CC, onde a saída é a velocidade e a entrada é a tensão. Então eu estou simplesmente representando toda esse diagrama de blocos aqui do quadro, tá? Por essa função de transferência. Bom, e daí? Eu quero controlar esse motor CC, eu quero controlar essa função de transferência. Então, se for em malha aberta, eu vou aplicar o meu controle. Isso aqui é o controle em malha aberta, tá? Então, supor um controle em malha aberta com ganho proporcional K, ajustado para obter erro de estado estacionário igual a zero. Então, eu tenho a função de transferência do motor e na frente eu tenho um controlador. Aqui seria o ganho proporcional, que representa meu controlador, tá? O que você faz? O erro de estado estacionário é 1 menos g de zero, dadas as equações que foram obtidas anteriormente. Bom, o G, nosso G de zero é obtido a partir do GDS. Quem é que é o GDS? GDS é toda a planta, tá? Nós temos o processo a ser controlado, nós temos o controlador. Então o meu G aqui representa a planta, tá? Que seria o processo mais o controlador. Então o GDS é K vezes GMCC ds. O G de zero é basicamente a função, o que resta, o que sobra da função transferência quando eu torno nula a variável de Laplace. Então seria o equivalente ao fazer o K vezes o G de zero. Então se isso aqui é zero, eu elimino zero, elimino essa outra parcela. Então fica KT sobre BRA mais KTKV. Então esse aqui é meu G de zero. Para o controle do motor CC, eu faço 1 menos o G de zero igual a zero, porque o erro de estado estacionário que eu desejo é nulo. Fazendo isto, eu realoco os termos de forma a encontrar o K, tá? Porque o K é o meu ganho do controlador. Então, fazendo isso, o meu ganho do controlador, para que o erro de estado estacionário seja zero, o meu ganho do controlador tem que ser igual a BRA mais KTKV sobre KT. Tá? Eu vou chamar de KMA, porque na simulação eu vou usar esse mesmo ganho, tá? Então vai ser o K de malha aberta, tá? Vou dar um codinome aqui para ele, tá? Bom, se fosse em malha fechada, mais uma vez, eu tenho o controlador representado pelo ganho K, eu tenho o processo a ser controlado, que é a velocidade do motor CC. Esse controlador vai fornecer, mais uma vez, tá? O controlador fornece a tensão de armadura do motor nos dois casos, tá? Só que agora nós temos a retroação da velocidade de saída, tá? Então a velocidade é medida comparada com a referência e aqui eu tenho o erro, tá? Bom, e daí? Para a malha fechada, aqui ó, eu tenho outro critério do ponto de vista do erro de estado estacionário. Não pode mais ser zero. Por quê? Porque não interessa qual seja o valor de K, seja ele positivo, sendo ele positivo, o erro de estado estacionário sempre vai existir, mas ele pode ser muito pequeno, tá? Nesse caso, o erro é dado por 1 sobre 1 mais g de zero. Tá? Nós já vamos ver melhor isso. O g de zero aqui, ó, quem é o g de zero? O g de zero é o valor, quando S tende a zero, da função de transferência da planta, tá? Que é a função de transferência da planta? É o ganho vezes o controlador, vezes o processo, tá? Que é a mesma coisa que nós tínhamos antes, ó, o ganho vezes o processo. Então, meu GDS nos dois casos é o mesmo, tá? Então, eu já tenho esse G de zero calculado. Ele foi obtido aqui em cima, ó, G de zero é K vezes KT sobre BRA mais KTKV. Aqui está ele, recolocado novamente aqui. E o que você faz então? Eu quero que o meu erro seja de 1%, tá? No controle de velocidade do motor CC. Bom, 1% em relação a um degrau unitário quer dizer que eu tenho... Por que eu estou fazendo isso? Porque essas fórmulas aqui, ó, elas foram obtidas considerando o degrau unitário em todas elas, tá? Então eu tenho que considerar esse 1% em relação ao degrau unitário, ou seja, com uma unidade de referência. E 1% de 1 é 0,01. Tá? Então esse vai ser o valor do meu erro de estado estacionário.
E aí eu faço igual a 1 mais G de, 1 sobre 1 mais G de 0. Então vai ser 1 sobre 1 mais, agora G de 0, que é o K, que é o ganho do controlador, vezes KT sobre BRA mais KTKV. Aqui foi, o que, que foi feito aqui? Ó? Ao invés de tirar o mínimo aqui no denominador desses dois termos aqui, ó, eu multipliquei por BRA mais KTKV, tanto o numerador quanto o denominador dessa arranjo aqui, desse arranjo. Tá? E aí eu obtive essa expressão. Dessa expressão aqui, eu quero isolar quem é o K agora. Então eu passo para a esquerda multiplicando toda essa parte do denominador. Tá? E rearranjando os termos, eu vou ficar com KKT vezes 0.01 igual a BRA mais KTKV, menos agora a parte do denominador que passa negativo para a direita, que seria essa parte multiplicando 0.01. Fazendo todas as considerações, passando para o denominador o KT, eu vou ficar com... ainda dá para rearranjar um pouco mais, tá? Então eu faço... coloco em evidência esse BRA mais KTKV com relação a esse valor entre parênteses. E aí multiplico por 100 em cima e embaixo, de forma a eliminar esse 0.01 do denominador, tá? Em resumo, eu vou ter o meu ganho K dado por BRA mais KTKV vezes 99 sobre KT. Esse aqui eu vou chamar de KMF, que seria o ganho do controlador para o sistema de controle em malha fechada. Tá? Por que tem esse 99? É devido à relação do erro de estado estacionário requisitado, tá? Com a manipulação algébrica, tá? Bom, dado outro valor de erro de estado estacionário, vocês vão ter um outro número aqui no numerador e outro no denominador também, tá? Ou a divisão dele só no numerador. Então, obtidos os dois ganhos de malha aberta e de malha fechada, agora se parte para a simulação. Tá? O que nós vamos simular? Nós vamos simular então um motor de corrente contínua. Vai ser utilizado o MATLAB, tá? Para essa simulação, devido à facilidade da exposição gráfica do problema. Foram utilizados os parâmetros do motor de 1 kW, de resistência à armadura 2.49 ohms, indutância de armadura 2.38 mH, KT 0811, KV 0811 também, tá? Bom, a unidade disso aqui tem a ver constante de torque, constante de tensão, tá? J é 0.118 ou 118 mili e o B é 5.23 mili também, tá? Bom, pessoal, jogando todos esses parâmetros na simulação, tá? Aqui eu tenho a simulação, esses parâmetros estão sendo colocados no MATLAB. Aqui eu estou calculando o ganho de malha aberta e o ganho de malha fechada. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem enxergar. KMA vai ser BRA mais KTKV sobre KT. E o KMF vai ser BRA mais KTKV vezes 99 sobre KT. Bom, isso aqui é para ter um erro de estado estacionário de 1%. E esse vai ser para ter um erro de estado estacionário de 0. Tá. Malha aberta e 1% em malha fechada. Aqui está a simulação, então, em ambiente Simulink, tá? Do MATLAB. Observem que a referência é dada a mesma para as duas simulações. Então, eu vou entrar com uma referência de 100, tá bom? Mas 100 o que, tá bom? É uma referência. A referência vai servir para a variável controlada. A variável controlada é a velocidade, que é radianos por segundo. Então eu sei que o 100 aqui também é radianos por segundo, tá? Em malha aberta eu tenho o ganho aqui, né? Do controlador em malha aberta, que seria o equivalente ao que nós colocamos aqui, ó. Eu tenho ganho vezes a função de transferência do motor CC.
Então eu tenho o ganho da malha aberta vezes a função transferência do motor CC que ficou em laranja, tá? Então o controlador eu coloquei em verde e a função, o modelo, então o processo a ser controlado, tá? Está em laranja. Esse é em malha aberta. Eu estou plotando no gráfico de saída aqui, ó, a velocidade de saída e a referência, ou seja, as duas coisas que eu desejo que a velocidade convirja para cima da referência. Tá? Da mesma forma, em malha fechada aqui eu tenho o controlador em malha fechada, que eu coloquei em verde, tá? Eu teria retroação aqui, era para ser verde, tá? Mas eu não consegui deixar verde aqui, sem deixar verde as demais partes do modelo, então eu preferi deixar laranja. Então, o controlador em malha fechada contempla o modelo, que é o mesmo modelo do caso anterior, o ganho, tá? E a retroação. Da mesma forma que foi colocado aqui, ó, é o modelo do motor CC, o ganho e a retroação. A referência é a mesma para os dois. Aqui eu tenho uma chave que permite eu adicionar o distúrbio de carga, se assim desejar, tá? O distúrbio de carga ele ocorre em 10 segundos. Eu passo de um valor de 0 para 7 Nm, aqui seria a unidade de torque de carga, vamos dizer assim, tá? A simulação tem 20 segundos de duração. Então, indo para o MATLAB, eu vou rodar esses parâmetros aqui, carregar na memória, tá? Então eu tenho carregado na memória todos os parâmetros do motor e os ganhos da malha aberta e malha fechada e vou rodar a simulação. Observem aqui, ó, o sistema de controle em malha aberta, tá? Que é o primeiro gráfico, o gráfico de cima, da simulação de cima. Observem que, dada a referência de 100 radianos por segundo, a minha saída convergiu para 100 aqui. Não dá para ver se tem, não dá nem para perceber se tem diferença, porque uma está em cima da outra, tá? Convergiu para 100 também, tá? Com um tempo, em um tempo aqui que não se tem controle desse tempo de convergência por ser um sistema de controle mais simples e proporcional, tá? Então, em resumo, ele vai convergir para o valor de referência, tá? Mas esse tempo aqui de acomodação aqui, ó, eu não tenho controle dele nesse tipo de controlador aqui, tá? Bom, para o sistema de controle em malha fechada, que foi definido KMF, deixa eu botar os dois um do lado do outro aqui. Esse aqui seria o KMF. Eu obviamente tenho aqui, pessoal, obviamente eu tenho aqui o que foi projetado. Eu tenho o erro de estado estacionário de 1%. Vocês observem aqui, ó, se eu der um zoom, tá? Eu tenho de referência 100 e eu tenho 99 aqui, o valor de saída, tá? Então eu tenho um controle atendendo o critério de desempenho estabelecido, tá? E eu tenho uma rápida resposta, ou melhor, uma rápida convergência aqui, tá? Aqui ele convergiu para o valor de referência aqui ó, eu dei degrau em 1 segundo, tá? Em 1.02 eu já estava estabilizando aqui, ó, em 1.03 eu já tinha estabilizado no valor final, tá? Por outro lado aqui, ó, o malha aberta, eu dei o degrau em 1 segundo e eu fui estabilizar lá por 3.5 segundos. Então, a velocidade de resposta na convergência dessa simulação ela é muito rápida por ser em malha fechada, tá? Então, eu tenho um ajuste dos ganhos do controlador de forma a minimizar o erro. Aqui no transitório o erro é grande, logo a minha ação de controle é grande nesse período aqui. Poderíamos ter plotado também, mas não é o caso. Não vem ao caso agora. Bom, pessoal, então essa aqui é a característica de erro de estado estacionário para malha aberta e para malha fechada. Tá? Eu chamo a atenção para vocês, então, que o objetivo foi alcançado, erro nulo e erro de 1%. Tá? Só que agora vamos aos poréns, tá? Vamos supor que esse motor esteja sujeito, no caso, os dois motores, tá? São motores idênticos, estejam sujeitos a distúrbios, tá? Ou melhor, a, distúrbio de torque, tá? Um torque de carga, ou seja, de uma hora para outra, isso aqui poderia ser uma esteira transportadora em malha fechada e de repente foi jogada uma quantidade de carga em cima dessa esteira
que representa então uma inércia e um distúrbio, né, no eixo, tá? E isso, se for em malha aberta e malha fechada, vai ter as seguintes consequências. Então, voltando aqui para malha aberta e malha fechada, considerando o distúrbio, agora em malha aberta, o que que tem, ó? Em 10 segundos, quando ocorreu o distúrbio de carga, tá? O motor sofreu uma exigência de torque, vamos dizer assim, devido à carga. O que aconteceu? A velocidade passou de 100 para 70 e quase 75 radianos por segundo. Então eu tenho um erro de estado estacionário relativamente grande aqui, ó, provocado por um distúrbio, tá, de torque produzido no eixo do motor. Por outro lado, o sistema de controle em malha fechada, ele também apresentou uma pequena variação aqui, ó, mas foi muito pequena em relação à variação produzida pelo sistema de controle em malha aberta, tá? Então aqui nós temos de 99 ele passou para 98, 98,74, eu acho, radianos por segundo, e aqui de 100 ele passou para 75, tá? Então temos aqui a primeira, vamos dizer assim, a primeira característica positiva que nós estamos avaliando do controle de malha fechada em relação ao controle de malha aberta. Então, avaliando em escala, tá? Ou seja, os dois eixos do Y aqui, dos dois gráficos, estão na mesma escala, tá? De 70 a 100, vocês observem que o erro é, ele é bem menor, tá? A resposta é muito melhor no sistema de controle de malha fechada. Bom, agora fazendo uma outra tipo de análise, e colocando, ao invés de distúrbio aqui, ó, eu vou tirar o distúrbio e vou colocar uma variação paramétrica. Ou seja, eu vou supor que o sistema foi projetado para os ganhos definidos no MATLAB, tá? Para esses ganhos aqui, ó. O sistema foi projetado para esses ganhos. Só que após o funcionamento do motor, por algum tempo, esses ganhos mudaram. Esses parâmetros, tá? Não são ganhos. Esses parâmetros foram alterados. Então, os ganhos do controlador foram projetados para os parâmetros a frio do motor, vamos dizer assim. Só que depois do funcionamento, o motor teve uma variação, ou seja, o atrito, tá? Ou melhor, a viscosidade do motor, ela aumentou 50%. Então, ela passou a ser 1,5 vezes o B original, tá? Isso aqui, que poderia aumentar a viscosidade do motor? Vamos supor que o equipamento foi projetado e ficou um longo período sem ser lubrificado e ressecou os mancais, tá? Então isso aumentou o atrito. Vamos supor que seja isso que tenha acontecido. E vamos supor também que devido ao tempo se passar e a poeira e outras coisas, tem-se um envelhecimento dos materiais, tá? E a resistência da armadura teve um aumento também de 50%, tá? Parte pelo envelhecimento, pelos desgastes nos contatos, a oxidação, e parte pelo aumento da temperatura. Quando se aumenta a temperatura, eu tenho também é, é, o efeito da resistência também ela ser alterada, tá? Então eu vou fazer eu vou jogar novamente esses parâmetros na memória, tá? Então depois que calcular os ganhos, ele calcula os parâmetros com variação e vou rodar a mesma simulação aqui, pessoal, sem o distúrbio agora, onde vocês podem observar as variações novamente aqui uh, dos parâmetros, como elas influenciam no desempenho dos dois controladores. Então o que aconteceu? Após a variação paramétrica, o meu sistema de controle em malha aberta, então eu óbvio tenho um erro de estado estacionário significativo aqui, vou fazer em escala de 90 a 100 para nós observarmos. Passou de 100 a minha saída para 97,7, por exemplo. E aqui a minha saída ela também deve ter mudado, mas ainda na escala de 90 a 100 aqui ela nem aparece, ó. A variação não, claro.
a variação dos parâmetros foi no início da simulação, tá? Então ele já vai entrar na simulação com os parâmetros, com o erro, tá? Com o acréscimo do erro produzido pela variação dos parâmetros. Então, ao invés de ser 1%, de ser 99 radianos por segundo, vai ser um pouquinho menor, tá? Então, eu vou dizer que é 98,975, tá? Mas em resumo, a variação paramétrica ela influenciou os dois casos, mas foi muito mais perceptível no malha aberta. Então eu quero enfatizar com essa simulação aqui para vocês a importância do sistema de controle em malha fechada, tá? Embora aqui nós tenhamos apenas um ganho proporcional, tá? Como controlador nos dois casos, a malha fechada ela vai ser sempre mais robusta, tá? Que o malha aberta, tendo em vista possíveis distúrbios de torque e tendo em vista possíveis variações de parâmetros que venham a ocorrer no sistema aí de controle, tá?